Não há igual no mundo aqui. Só os salvos irão morar ali. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós temos falado alguns dias passados sobre novo nascimento, o verdadeiro cristão, a nossa nova identidade. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos de uma nova geração, uma geração futurista, uma geração espiritual. Nós não somos mais da terra, somos apenas um peregrino. Não podemos nos envolver, nos embaraçar, ou deixar o diabo nos embaraçar por questões comuns, questões materialistas. O diabo perdeu nos céus, irmão, porque ele quis, pela sua vaidade, usurpar poderes, posição. Mas o Senhor trouxe a identidade que ele perdeu para nós. Porque nós, irmãos, alcançamos pela graça e conhecimento o entendimento pelo qual tem havido uma transformação em nossas vidas. E nós nos alegramos muito por isso. O mundo ensina o homem a ser soberbo. O mundo ensina as mulheres a ser palco de atração. Isso tudo é soberba, é vaidade, é ilusão. O mundo é controlado, o mundo pecaminoso, pelo diabo, porque jaz no maligno, está na mão dele. Nós temos que prestar atenção porque somos um povo completamente separado, devemos ser separados. Nunca devemos pensar que somos menores ou diminuídos porque vemos os ímpios fazendo tanta coisa e parece que estão prosperando. Mas ganhar dinheiro é prosperidade? Para mim não é, porque não leva a lugar nenhum. A vida de cada um não está garantida pela abundância da riqueza material que possui, disse Jesus. Então nós temos a parte maior, a parte melhor, a parte eterna. O inimigo, irmãos, ele caiu nos céus, e o que levou à sua queda, ele sabe que é mortal, então ele transfere para os seres humanos o que lhe afetou. Começa com vaidade, soberba, usurpação, tudo que não presta. O ser humano sempre é atacado por um sentimento de desprezo, renúncia. Quantas vezes você ficou irado quando alguém te diminuiu? Quantas vezes você ficou triste quando alguém te humilhou? Fala a verdade, quem é que não foi humilhado aqui nessa igreja? Todos já foram humilhados. E você ficou sorrindo. Você ficou rindo? Não, você ficou triste. Você foi humilhado e você ficou triste. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vem trabalhando com essa humildade, com essa tristeza, com essa humilhação na tua vida. Porque a Escritura, ela diz no livro de Provérbios que na frente da honra, primeiro é a humildade. E essa humildade devemos ter para ser honrado depois. Presta bem atenção na mensagem. A humildade em todos os aspectos da vida, nas palavras. Cuidado com palavra arrogante para você não ofender, porque você foi ofendido, você devolve. Não. Procura entregar nas mãos de Deus. Na frente da honra vai a humildade. O que significa? Diante da honra vai a humildade. Quer dizer, a honra está aqui. A honra está aqui. Mas antes de você ser honrado, a humildade vai na frente. Por que a humildade vai na frente? Ela precede a honra. A humildade é uma preparação para você ser honrado. Saiba de certo que Deus, para te honrar, Ele vai permitir você passar pelo vale da humilhação. Mas isso não é derrota, isso é vitória. Isso é vitória. Porém, o que eu quero falar também é um versículo contrário à humildade, que é a arrogância. Abra em Provérbios 16, versículo 18. Eu ia falar hoje, irmão, sobre o agir de Deus no oculto que você não percebe, mas o Senhor mandou que eu falasse essa palavra, e eu vou ler para você, e o Senhor estará falando no seu coração. Provérbios 16, versículo 18, que diz: a soberba, olha só,
A soberba precede a ruína. Vê se vocês entendem. Antes de vir uma ruína na vida de uma pessoa, ele se ensoberbece. A soberba precede a ruína. Quer dizer, precede, que vai na frente já preparando a ruína. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Olha só. Isso aqui é infalível. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o ganho ou o despojo com os soberbos. Só isso. Em todas as épocas, em todos os milênios, nas centenas de anos que já se passaram, todos que vieram ao nosso conhecimento, que foram grandes, poderosos, mataram, fizeram atrocidade, eu pergunto, onde que eles estão? Toda soberba, toda altivez os levou à destruição. Nenhum desses indivíduos que não se converteram se acham num lugarzinho do céu, mas no profundo do inferno, como diz a palavra. Homens de Deus, mulheres de Deus, que são escolhidos do Senhor, tem que ter muito cuidado para não deixar essa contaminação que veio lá dos céus, não veio de Deus, veio de Satanás, porque ele estava lá em cima. Contaminar vocês, por quê? Para não vir uma ruína, para não vir um abatimento. Todo aquele que se ensoberbece, atrás da soberba vem a ruína, vem a humilhação, vem o abatimento. Temos que ter muito cuidado, principalmente com o sentimento que nos leva a falar, ver e ouvir coisas inconvenientes, sabe? O sentimento do coração. Aqui diz que é melhor ser humilde de coração ou espírito, é a mesma coisa aqui, tá, irmão? Do que repartir o despojo com os soberbos. Por quê? Você prestar atenção nesse versículo? Repartir o despojo, o ganho com os soberbos? Os soberbos, quando ganham alguma coisa, é para a ruína deles. Mais tarde vem a ruína. Então é melhor ficar na humildade do que no meio deles repartindo o despojo. Por quê, irmão? Eles serão pegos. E quem tiver com eles, ó, vai ser passado no ceral, como diz aí a bandidagem. A palavra é perfeita. Não tem erro. É só você ler, seguir, colocar em prática, o que é difícil, porque Satanás tenta todos vocês e a mim para nós sermos altivos, soberbos. Porque ele sabe que, conseguindo isso, o resto acontece naturalmente, porque é a lei da semeadura. Vamos falar sobre uma mulher da Bíblia. Seu nome, Sara. Era Sarai e Deus mudou para Sara. A Escritura diz que esta mulher era uma mulher honrosa, honrada, mas ela era tão humilde no seu espírito e respeitava tanto o seu marido que o chamava de Senhor. Mesmo que ela visse qualquer coisa assim, ou errado, ou que não tivesse bem, era uma mulher muito sábia por causa da sua humildade. E é uma mulher que em todo o seu tempo foi honrada e chamada de mãe de outras mulheres que seguirem o seu exemplo. Vemos outra mulher, me veio na mente as mulheres da Bíblia, outra mulher chamada Ruth. Inclusive eu gosto muito desse nome, é um nome forte. Uma mulher muito amorosa, muito humilde, determinada e resignada. Ela abandonou os deuses de seus pais, da nação dos Moabitas, para seguir a um Deus desconhecido de sua sogra. Seu marido já estava morto, seu sogro morreu, seu cunhado morreu, só sobrou a sogra. E ela amou tanto aquela sogra que decidiu segui-la. E isso é a humildade. Aquela mulher que chegou na cidade, essa história me comove. Todos souberam da história daquela mulher, Ruth. E ela, ainda mais, sabendo que estavam na pobreza, foi catar os rabiscos, rabiscar. É o que sobrava, que caía da mão dos colhedores, era lei deixar para os pobres, não devia os donos catarem.
Devia deixar para os pobres vinham atrás. Era muito linda essa lei de Deus. Tem lei do Velho Testamento que são lindas, muito lindas mesmo. Os rabiscos. Então, quando o dono da terra, chamado Boaz, soube que era a Ruth moabita, que estava colhendo para ajudar a sua sogra, aquilo comoveu o seu coração. Pode ler o livro, que é uma história linda demais. Cortando o assunto, os dois terminaram se casando porque ele viu que ela era uma mulher virtuosa, mas a virtude dela estava na humildade. A humildade faz o homem e a mulher alcançar virtude, educação, respeito. Nunca querendo ser maior do que ninguém. Então, esta mulher, para cumprir o livro de Provérbios, ela foi honrada, porque na frente da sua vida sempre teve a humildade. Outra mulher que se humilhou muito, chegou a jejuar 3 dias direto. 3 dias direto, sabe o que é isso? Às vezes tem varão que não consegue um dia inteiro. Ela jejuou 3 dias direto. Seu nome, Esther. Porque ela soube que a sua nação estava programada para morrer tal dia, por um indivíduo que falsamente tinha acusado o seu tio Mardoqueu. Ela, quando soube da notícia, se uniu com o seu povo, que todos jejuassem 3 dias. Aleluia! Muita determinação, muita humildade. E ela não poderia comparecer diante do rei, que poderia o rei determinar a sua morte. Exceto que se o rei levantasse e apontasse para ela o cetro que indicava a aprovação. E ela, sem marcar, foi então ter com o rei em jejum. Glória a Deus. O livro de Esther é muito interessante porque você não vai ver o nome Deus, nem Senhor. Mas você lê a história, sabe que o Senhor está presente ali. Aleluia, glória a Deus. Então ela foi diante do rei com muita humildade, sabendo que, bom, se o rei mandasse matar, ela ia morrer ali ou depois. Mas Deus estava no negócio quando o rei apontou para ela o cetro. E vocês conhecem a história, né? Ali Deus mudou a maldição em bênção, porque o povo se humilhou. Os ninivitas estavam numa soberba terrível, era um povo terrível, um povo muito mau. Eles prendiam os reis e cortavam os polegares, segundo a história, dos pés e das mãos, de maneira que as pessoas não podiam ficar em pé, tinham que catar só com os 4 dedos as migalhas, e faziam outras atrocidades contra as pessoas. Deus então determinou destruir os ninivitas da época do profeta Jonas. Quando Jonas, depois da sua desobediência, e o Senhor falou ao peixe que jogasse ele na beira ali da praia de Nínive, ele então, 3 dias de viagem, pregou a palavra. E os ninivitas se converteram. De modo que o rei mandou que todos tirassem suas roupas de veste, colocassem saco e se humilhassem. E Jesus testificou que os ninivitas desta época foram salvos. No dia do juízo vão se levantar para condenar os judeus perdidos. Aleluia. Isso tudo foi pela humildade. Mas vamos lá. Nós temos Esther, Ruth e os ninivitas. Os ninivitas precisaram de tomar um baque, uma revelação, uma profecia, para que a humildade entrasse. Existem pessoas que precisam de levar um baque para que a humildade entre. O Senhor, muitas e muitas vezes, para abençoar muito dos seus filhos, ele teve que promover a humildade, provocar a pessoa para a pessoa se humilhar. Então o Senhor sabe o que faz, ele é muito sábio, ele é a sabedoria, ele sonda o interior, só ele sabe o nível da humildade ou da soberba que está no coração de certos indivíduos, e ele sabe o que fazer. Já a Ruth, parece que Deus já a preparou desde berço. Era uma mulher muito simples e humilde. Por ela querer proteger a sogra, aleluia, na sua caminhada de volta, que eu não sei quantos dias levava ou leva lá de Moabe até Judá, ela acompanhou por amor, não foi nem por pena, porque ela disse: o teu Deus será o meu Deus.
O teu povo será meu povo. Aonde tu deitares, eu vou me deitar. Aonde você for sepultada, eu também serei sepultada. Isso é amor. Amor sem interesse de dinheiro, sem beleza, sem nada. Isso é o amor de Deus, é o amor genuíno, irmãos. Isso é o amor que nós precisamos, pessoas nos amarem, nós amar mais, sem interesse, sem, sabe, ficar alegre porque ganhou uma coisa. Tratar a outra pessoa bem porque está ganhando alguma coisa. Aleluia. Noemi disse, eu não tenho mais filho, minha filha. Volta com a sua irmã. Vai para o teu povo. Eu não tenho como é que eu vou gerar. Mesmo que eu gerasse, você esperar ele crescer. Ela não quis saber nada disso. Ela não estava interessada em homem. Ela estava interessada de estar com a sua sogra. Agora, veja bem, Deus olhando aquela humildade toda, aquela determinação, aquele amor sincero. Deus tinha uma bênção para dar a ela. E ela não sabia, nem Noemi sabia. De onde veio o rei Davi, de onde veio Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque o marido com que ela se casou, Boaz, né? Ele era da tribo de Judá. Glória a Deus. As histórias são lindas, irmãos. Quando nós lemos aqui, a soberba precede a ruína, foi o que aconteceu com Satanás lá nos céus. Ele se ensoberbeceu, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 14. Ali tem uma história, né? Falando sobre os reis daquela época, mas apontando para o acontecimento lá nos céus. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? A palavra de Deus nos ensina, irmãos, porque o Espírito Santo nos revela, nos mostrando o que quer dizer essas coisas, né? Eu vou ler um pedaço, do versículo 1 até alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se chegarão à casa de Jacó. Isso aqui ainda vai acontecer, viu, irmãos? Isso vai ser no milênio. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei de Babilônia. E dirás, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações. Veja bem, irmãos, que começa a falar de Nabucodonosor, um dominante da época, mas Nabucodonosor não feria ninguém com pragas, porque não tinha poder de promover pragas. Aí você entende que já está falando de Satanás. Por isso tem que prestar muita atenção no texto, porque um homem não produz praga. Vou ler de novo o versículo 6. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então veja bem que é uma pessoa que fazia com que inimigos se levantassem contra Israel. Então quando ele caiu, ninguém mais sobe. Essa é uma profecia para os 1000 anos. Quando o diabo for amarrado por 1000 anos, ninguém vai subir mais para guerrear. Porque isso é escrito em outras passagens da Bíblia, que eu não vou lá, senão vai ficar muito longo o estudo. Que não haverá mais guerra. As armas de guerra serão transformadas em armas, em ferramentas agrícolas. Por isso está escrito esta palavra. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamo com júbilo. 8. Até as faias se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações.
Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? Isso é uma referência não ao rei de Babilônia somente, mas é uma referência a Satanás quando ele perder o seu poder. Quando ele não tiver mais esse poder que ele tem hoje, ele vai se tornar como um homem comum. Ele vai se tornar como um homem comum, sofrendo no lago que arde com fogo e enxofre. Deus simplesmente vai tirar o poder dele. Por isso que esta palavra profética ainda não se cumpriu. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? Presta atenção nos outros versículos. Já foi derribada no inferno a tua soberba. Ó, lembra que eu falei da soberba? A soberba precede a ruína. Foi isso que aconteceu com ele, com Nabucodonosor, com todos. Com o som dos teus alaúdes. Por que alaúdes? Porque lá em Ezequiel diz que quando ele foi criado os tambores, os alaúdes, as harpas, todo tipo de sorte de instrumento. Segundo alguns, ele era um tipo corista no céu, um regente de música. Com o som dos teus alaúdes. Alaúde é instrumento musical. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, olha só, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, foste lançada por terra, lembra? Tu que debilitavas as nações, tornava as nações débil, fraca, porque Satanás está aí no meio dessas guerras por determinação divina. Como caíste do céu, estrela da manhã. Irmãos, Satanás, ele era um ícone do céu. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido para proteger. Isso está no livro de Ezequiel. A Escritura diz que ele era formoso em beleza. Ele era o mais alto cedro no jardim de Deus, está no livro de Ezequiel, em outro texto. São comparações que precisa estar em espírito para você se ligar e entender o que está falando. A Escritura então diz, irmão, aleluia, que ele se ensoberbeceu, como nós lemos aqui, e quis ser igual a Deus, nós já vamos ler. Então aqui está falando de Nabucodonosor? Sim, mas é de Satanás na pessoa do Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor não caiu do céu. Aleluia. Por isso que tem que estar atento, porque o texto ele fala de dois personagens. Mas o maior personagem aqui nesse texto é Satanás. Ele caiu por causa da soberba, e muitos têm caído por causa dessa soberba. Por isso que nós não praticamos nenhum tipo de competição. Por que pastor, sua igreja não pratica esporte? Porque nós não estamos aqui para competir e derrubar ninguém. Não queremos elogios. Jesus ensinou o contrário, por isso que não praticamos o esporte. Se outra igreja pratica, está profetizando, está caindo fogo, amém. Deus abençoe. Vamos ver no final das contas. Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro seguir isso aqui. Jesus disse que os que entre os discípulos quisessem ser o maior, tinha que ser o mais humilde. Então, para ser maior, eu tenho que perder. E para perder, eu não posso ganhar e competir futebol, nada com ninguém. Nem baralho, nem carta, nem nada. Jogo já não vem de Deus. Vem lá da Grécia, da velha Olímpia, lá onde fazia os jogos, os atletismos, né? Em adoração a Zeus. Ainda tem isso. Era feito em adoração a Zeus. Aí vocês sabem, né? O Zeus na mitologia grega era o deus maior daquela época. Quer dizer, é uma referência a quem? Ao diabo. Por isso que, durante muitos anos, Deus vem me dando entendimento pelos estudos que essas práticas de jogos nas igrejas é condenável diante do Senhor e muitos não entrarão no reino dos céus. Infelizmente, Deus já tem revelado, tem mostrado gente do inferno que torcia por jogador, era jogador de futebol, era torcedor, estão tudo lá porque torna-se uma idolatria e jogo uma coisa que eleva o ego das pessoas e levanta a soberba. Geralmente, uma pessoa elogiada tende a receber soberba no seu coração. Por isso que elogio, bajulação, não vem de Deus. Tem que ter muito cuidado com o elogio. Eu sei que as mulheres gostam muito de ser elogiadas. As mulheres adoram ser elogiadas. É uma coisa que está na fraqueza das mulheres. Mas os homens também gostam. Mas eu quero dizer para vocês, um alerta.
Cuidado com a altivez e a soberba que vem atrás do elogio, atrás das lisonjas. Sabe quando uma pessoa está com gracinha com a mulher, começa a lisonjear, começa a elogiar, falar coisinha, aí a mulher começa a ficar toda bobinha, toda se desmanchando, para depois o indivíduo lançar o golpe que ele quer. Isso acontece muito, irmãos. As moças caem facilmente. Os rapazes aprendem a falar bonito, vai trocando conversinha, né, elogiando. Você está linda hoje, hein? Mulher que trabalha em setores sempre está levando uma cantada com bajulações e elogio. E os homens que fazem isso só querem outra coisa, porque um homem que ama uma mulher, ele não vai amar uma mulher comprometida, ele vai amar uma mulher solteira. Mas os homens estão atrás de qualquer mulher, então eles fazem isso para seduzi-las. E as mulheres deixam então a soberba entrar no seu coração devido ao seu instinto de receber elogio. Bendito seja o nome do Senhor. Estou falando uma coisa que acontece, irmãos. Satanás sabe como elevar o ego de muita gente. Ele começa com os elogios, dando tapinha, aquela coisa toda, e aí vai a pessoa se ensoberbecendo, se sentindo na posição até que ele é pego. E tu dizia no teu coração, olha só, primeira linha, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Sim, quero falar um pouquinho sobre isso. Lá no livro do Apocalipse está escrito que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Mas aqui diz que o diabo também. Ele era. O diabo era. Toda estrela brilha, ele também brilhava. Sim, mas o diabo também brilhava. Ele era resplandecente. Ele era cheio de glória. A Bíblia diz que ele estava entre pedras afogueadas. Mas ele caiu. E quem entrou no seu lugar foi Jesus. Agora é Jesus. Sabe que o filho, quando está com o pai, do lado do pai, não precisa ser nada, porque o céu está cheio de honra, de gente poderosa. Para que o filho vai ser alguma coisa? Para que Deus vai, né, colocar o filho? Então o filho estava sempre do lado do pai. É como um pai que é dono de uma firma e tem o seu filho fazendo faculdade, fazendo outras coisas, enquanto o gerente, enquanto outras pessoas estão tomando conta da firma. Mas alguém cai lá na firma, o dono tira e põe lá o filho mais tarde, que já está preparado, né? É assunto interessante. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a soberba dele. Soberba do diabo, refletida também no homem Nabucodonosor. Eu não digo para vocês que o que veio no coração de Satanás, ele põe no coração dos seres humanos. Quando certas igrejas, irmão, começam a botar cantores e shows, elogiar os homens, elogiar as mulheres, os jovens, aquela bajulação, eu já passei por isso. Irmãos, não é o Senhor que está nesse meio, mas um espírito de engano. Porque entre os discípulos, entre os profetas, havia sempre humildade e simplicidade. Vocês não podem misturar o evangelho santo, a palavra santa que vocês lêem, com esse sistema corrompido de denominações. Porque é um sistema, irmãos, que leva as pessoas não para a humildade. Quer ver uma coisa? Satanás sabe que quando você se humilha, você alcança a vitória. O diabo sabe que quando você aceita ser corrigido, você alcança a bênção de Deus. O diabo sabe, está escrito lá em Provérbio, não é? Que quando uma pessoa se ensoberbece, não aceita a correção, ele vai ser castigado, ele sabe disso. O inimigo sabe que quando você chora em humildade, quando alguém te oprime, quando alguém te humilhou, e você só vai para os pés do Senhor, ao invés de você ir corrigir alguém, ao invés de você ir se vingar, ele sabe que Deus vai te abençoar. Ele sabe que está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que é o seu tempo, Deus vai te exaltar. O diabo sabe disso, por isso que ele não quer que você seja humilde. Ele não quer que você, aleluia, se encontre aos pés do Senhor, na esperança de que Deus vai resolver a sua situação. Havia duas mulheres, mulher de um homem só. Aleluia. Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, e Ana não tinha filho nenhum. Naquela época era uma desonra, era uma desgraça, era uma tristeza uma mulher não ter pelo menos um filho homem. Mas
A outra ainda escarnecia, ria e desprezava a Ana. Ana humildemente só se fazia chorar, até que um dia ela orou, nem palavra saiu dos seus lábios, aleluia. Ela só chorava e abria os seus lábios, mas ali estava a humildade, ali estava ela se humilhando, e o Senhor ouviu a sua oração. E lhe deu um filho, que foi um profeta maior do que todos os filhos que a outra teve. Profeta Samuel, aleluia, figura do Senhor Jesus. E Deus a honrou porque esse homem foi grande diante de Deus. É melhor ter um carro, né, bom, novinho, precioso, do que ter meia dúzia ou 10 em casa, tudo estragado, né, irmão? Então, às vezes uma bênção que veio vale mais do que muitas outras coisas que as pessoas têm. Versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Até aqui. A soberba do inimigo o elevou a um ponto dele achar que poderia conquistar o poder como Deus, pela glória que ele tinha. Vocês sabem que é muito importante uma mulher, um homem, passar primeiro por experiências até mesmo árduas, tristes, para depois alcançar alguma posição. Ele vai ser um ótimo administrador, simples e humilde. No tempo do quartel, nós conhecemos um tenente, que ele veio de soldado. O tenente ele veio de soldado, cabo, sargento, e chegou a ser tenente. Era e é difícil isso acontecer. Outros tenentes vieram de escolas, colégio naval. Esses que vieram de colégio naval não tinham um pingo de respeito, de temor, de consideração, eram soberbos. Maltratavam a gente de uma maneira sem piedade. Já este tenente era compassivo, era diferente. E nós, recrutas, trocávamos ideia uns com os outros, dizendo: rapaz, você já percebeu aquele tenente tal? Ele é diferente dos outros, até que chegou ao nosso conhecimento. Por que ele era diferente? Porque ele passou as etapas duras para chegar onde ele estava, aleluia. Geralmente, uma pessoa experimentada na vida, ele consegue ter mais humildade do que outras que nunca experimentaram sofrimento. A soberba é um sentimento ilusório, vaidoso, momentâneo na vida de certas pessoas. Eu vejo jogadores sendo bajulados e eles se sentindo o máximo. Ouvi falar de pessoas que perderam a Olimpíada, parece que morreram. Tanta tristeza, choraram. Isso tudo, irmãos, é um sentimento que já estavam neles. Aquele pensamento de ser o tal. Sabe esse negócio do... foi para o livro dos... Mas é book, não sei o quê. Guinness Book. Isso tudo é para o mundo ver que aquele indivíduo, ele subiu lá no pico da montanha e voltou uma vez, fez o que ninguém fez. O outro mergulhou tantas profundidades na água gelada e saiu lá no outro buraco lá. E todo mundo botou ele lá porque ele é o cara, ele é o indivíduo. A moça, ela fez algo tremendo, ela fez cálculo ali que ninguém faria, ela pegou e fez. O garoto fez porque é super inteligente. Aí todo mundo põe aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele garoto, aquela garota, aquela menina, aquela criança lá em cima. Isso não é Deus. Isso é Satanás na mídia. Porque foi isso que ele fez lá em cima. Como é que ele conseguiu levar um terço dos anjos com a sua cauda? Com engano, com mentira. Certamente, ele anunciou uma vitória, uma possibilidade forte de eles serem como Deus, todos eles serem poderosos. Eles não seguiram Satanás porque já era de Satanás, não, eles eram anjos de Deus. Simplesmente, irmão, pode chegar uma pessoa aqui na igreja aqui. Vou viajar, Carlos Augusto aí de repente falta, não sei. Aí chega alguém aí, né, um jeito de cristão, aí o irmão dá uma oportunidade, sei lá, sem querer. Aí o indivíduo fala uma coisa aqui, começa a espalhar uma mensagem aqui que pode levar alguns a seguir esse indivíduo.
Eu que tenho mais de 45 anos na igreja, servindo a Jesus, já passei por algumas denominações e vi as facções se levantando por causa de soberba, por causa de coisas como posições dentro das igrejas. E alguns irmãos desavisados, sem entendimento, sem revelação divina, simplesmente seguiram. Isso acontece, irmão. Aconteceu nos céus. E pode acontecer no nosso meio. Mas o Senhor está falando nessa noite que você não deve exercitar a soberba nem a altivez. Exercite a humildade, porque com ela vem a bênção. Com certeza. Mas a soberba e a altivez, com ela vem a ruína. E lembre-se, quando o inimigo atacar vocês, para vocês se ensoberbecer, lembre-se bem, Satanás está ao teu derredor, querendo te pegar. Eu vou contar rapidinho o que vocês já sabem. Eu estava na Boa Vista, Davi era pequenininho, Israel, todo mundo bem pequeno. Um garoto veio do colégio, trouxe uma garrafa, ele já veio acompanhado, olhando para mim assim, ó. Nunca vi o garoto. Aí ele baixou, botou a garrafa na rua, aonde nós morávamos, mais ou menos 2, 3 metros mais alto, um pouquinho, subindo, né? Ele pegou, quebrou, olhou para mim e saiu correndo. Eu falei, rapaz, não faz isso que vocês mesmos vão se machucar. Mas na questão que no outro dia ele trouxe outra garrafa e fez a mesma coisa. Aí eu, soberba, subiu. Rapaz, vou te pegar. E quando eu desci, ele sumiu. Aí o Senhor imediatamente falou para mim, é assim que você age? Eu falei, Senhor, me perdoa. Entrei para dentro da casa, deixei o meu trabalho que eu estava entalhando, deixei o trabalho porque eu estava entalhando debaixo de uma árvore que tinha lá. E fui orar e falei, Senhor, perdoa-me. Porque a tua palavra diz que eu não tenho que lutar contra a carne e contra o sangue, mas é contra o demônio. E eu olhei o garoto ao invés de olhar o demônio. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito desse menino. Em nome de Jesus. Olha, eu dei de casa orando. Passou o dia. No outro dia veio o garoto, mas sem a garrafa. De cabeça baixa assim, ó. Aí eu olhei, Satanás, tu foi repreendido, né? Eu não falei mais nada com o garoto, porque o que é o que eu vou falar com o garoto se a minha luta, minha briga, não era com ele? Mas o diabo queria que entrasse a soberba. Ela tentou entrar no momento, aquela ira, aquela coisa, mas logo, logo, o Espírito do Senhor falou comigo, e eu aceitei, fui pedir perdão, e fui repreender o Espírito. E assim foi repreendido. E outras situações, irmãos, porque o diabo ele quer envolver você. Chega alguém e te fala uma bobagem, você logo fica irado, fica vermelho, aí você já começa a preparar uma palavra para, dar uma lambada com a língua. Aí vai a soberba, aí já sabe. Até consertar isso, alguma coisa vai acontecer contigo. Isso, irmão, nós estamos aprendendo porque somos cristãos. Seguimos a Jesus. E o caminho de Jesus é a humildade. Satanás se ensoberbeceu. Jesus fez o contrário. Se humilhou e veio morrer no nosso lugar. Sendo o filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas tomando a forma de um escravo, de um servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte da crucificação. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.